Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Hoje eu quero falar de uma moça que supostamente estava em crise de ansiedade. Eu estava no meu serviço e uma amiga dela foi lá e falou que tinha uma vizinha dela que estava com crise de ansiedade. Foi eu e mais dois amigos que trabalham comigo e quando a gente chegou lá, ela estava sentada na cadeira da área, na garagem, e ela estava com as mãos assim, em formato de garra. Eu não sei se você sabe, mas no meu serviço eu acabo ajudando centenas de pessoas que têm crise de ansiedade, depressão, e são pessoas que até tentam contra a própria vida. Já chegamos a tirar dezenas de pessoas de cima de ponte que estavam pensando em pular. Também já cheguei em situações que as pessoas estavam com o punho cortado, pendurada pelo pescoço em fio, lençol, situações muito difíceis da gente ver. Homens e mulheres que tinham uma vida toda pela frente, mas acabaram não aguentando a pressão e desistiram de viver. Se você está passando por crise de ansiedade, eu tenho certeza que você está fazendo o seu melhor. E tenho certeza também que tudo isso vai passar. Eu entendo que isso é muito difícil, mas tenho certeza que vai passar. Você não está só. Você só não pode desistir. Nesse vídeo, eu quero falar especificamente daquela moça que eu comentei no começo do vídeo que ela estava com as mãos no formato de garra. Eu não vou falar o nome dela para não revelar a identidade, mas eu vou chamá-la de Joana, para a gente poder entender melhor a história. Quando a gente chegou lá e eu vi a mão dela daquele jeito, me chamou a atenção. E ela estava desesperada, estava chorando, estava segurando no cabelo, e a gente tentou acalmá-la. E ela foi acalmando. Chegou um momento que ela estava calma, porém a mão dela ainda estava desse jeito. E eu falei para ela, Joana, estica suas mãos, estica os dedos. E ela falou, não consigo. Sempre quando me dá essa crise, a minha mão fica desse jeito. E eu peguei na mão dela, estava muito dura, parece que estava engessada. E ela falou assim para mim que sempre quando dava crise, ela pensava em se matar. Já tinha pegado faca, e ela começou a conversar comigo normalmente, falando da vida dela, do que ela trabalhava, e aquela mão dela continuou chamando minha atenção. Até que eu cheguei próximo do ouvido dela e falei, Joana, quem que é Jesus Cristo para você? E ela só afastou de lado, e eu cheguei no ouvido dela e falei de novo, Joana, fala o nome do Salvador. E ela afastou de novo. Quando eu falei pela terceira vez, quem que é o Salvador? Fala o nome do Filho de Deus. Nesse exato momento, ela curvou para trás, os olhos dela ficou branco e ela deu um grito bem alto. Seu Deus não existe, ele é falso, Jesus Cristo é falso. E ela não conseguiu, na verdade, falar o nome de Jesus Cristo. Mas ela falou, ele é fraco. Quando o inimigo manifestou na vida dela, eu falei, eu te repreendo no nome de Jesus. A Joana é livre, ela é do Senhor Jesus. E ela foi acalmando e eu fui repreendendo no nome de Jesus, declarando que ela era livre, clamando o sangue de Jesus sobre a vida dela. Porém, as mãos dela ainda estava em formato de garra. Quando eu repreendi da vida dela, ela deu uma acalmada, ficou tranquila e começou a falar normalmente, igual ela estava antes de manifestar na vida dela o mal. E ela começou a falar do que ela gostava, começou até a falar que ela ia na igreja, que ela buscava Deus, porém as mãos dela ainda estavam assim. E naquele momento eu tive um discernimento. Eu coloquei minha mão debaixo da mão dela e falei, Joana, estica sua mão. E ela tentou esticar, e não conseguiu. Eu falei, estica sua mão. E ela tentou, mas não conseguiu. Nesse momento eu dei uma ordem no mundo espiritual. Eu falei, eu te repreendo, Satanás, no nome de Jesus, da mão da Joana. Solta a mão dela agora, no nome de Jesus. E ela começou a esticar a mão, ela foi esticando, eu falei, solta a mão dela, no nome de Jesus, solta a mão dela, solta a mão dela. E as duas mãos dela ficaram normais e eu vi naquele momento o poder da libertação de Deus na vida daquela moça. O inimigo foi obrigado a sair da vida dela. E a amiga dela, que foi chamar a gente no serviço, falou, nossa, moço, né? Nossa, moço, você fez um milagre. Eu falei, não, senhora, a gente não fez nada. Quem fez foi Deus. Essa menina, ela está escravizada. O inimigo está oprimindo a vida dela. Agora ela está livre. Só que ela precisa fazer a parte dela. Ela tem que clamar o sangue de Jesus para nenhum mal vir contra a vida dela. Essa mensagem fala muito a respeito da nossa vida com Deus. Quando a gente deixa as brechas, o inimigo ele vai encontrar
alguma coisa para nos escravizar. O tema desse vídeo não era ansiedade. Essa moça, ela estava sendo escravizada. Estava tudo muito confuso na vida dela, porque foram nos chamar falando que era uma ansiedade. Os sinais eram de ansiedade, mas a partir do momento que o inimigo foi repreendido da vida dela, ela ficou normal. Tem muito caso que não é ansiedade, o inimigo está confundindo a vida das pessoas, deixando as pessoas escravas de remédio, de drogas. Se a pessoa buscar Deus, com certeza Deus vai aliviar o seu fardo. O que eu quero frisar nesse vídeo é que nem tudo é físico e mental. Tem muito a parte espiritual envolvida. E o inimigo ele tem escravizado as pessoas. A palavra de Deus em Lucas 11 e 13, diz que uma mulher andava curvada há 18 anos. E quando Jesus libertou essa mulher, expulsou um espírito de enfermidade da vida dela, ela foi curada. Ou seja, a doença dela era oriunda de um espírito maligno. A palavra de Deus também em Marcos, capítulo 9, versículo 14 e 29, fala a respeito de um menino que tinha convulsão. A Bíblia diz que um espírito maligno tentava tirar a vida do menino. E quando Jesus expulsou o espírito maligno que estava na vida daquele menino, ele foi curado. Esse menino era diagnosticado como epilético, mas essa doença não era uma doença física nem mental. Era um espírito maligno que estava escravizando esse menino. E a Bíblia fala que diversas vezes tentou tirar a vida dele, jogando o menino na água, no fogo. Então, o que a gente precisa fazer para se blindar? Eu quero te falar que a gente precisa clamar o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos justifica e o inimigo não pode tocar uma pessoa que tem o sangue de Jesus sobre a vida dela. 2, nas suas orações você vai ter que repreender todo espírito maligno da sua vida de ansiedade, de depressão, de insônia. A Bíblia fala que no nome de Jesus, todo espírito maligno é obrigado a sair das nossas vidas. E 3, se você precisa perdoar alguém, se você guarda ódio, mágoa de alguém, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que se posicionar, tomar essa atitude de ir e perdoar essa pessoa. A Bíblia diz que se a gente não perdoa, Deus não vai nos perdoar. E a falta de perdão pode acarretar doenças, enfermidades na nossa vida. E aí pode ser uma brecha para o inimigo agir, para o inimigo escravizar a vida da pessoa. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa um joinha, compartilha com algum amigo e coloca nos comentários. Vou continuar insistindo. Até a próxima, beijão.